Oi pessoal, então como a gente fez essa análise do circuito em sala, aqui a gente tem as três regiões de operação, né, que o transistor pode estar operando, região de corte, de saturação e região ativa, e a gente tinha feito essa análise aqui em cada uma das regiões de operação. Então, aqui na região de corte, como a gente não teria corrente circulando, né, o transistor está funcionando como uma chave aberta, então não tem essa corrente circulando para cá e nem do coletor para o emissor. Então não teria, né, chave aberta não tem corrente aqui, todas as correntes circulando aqui no transistor estão zeradas. Se a corrente da base aqui é nula, ela não é suficiente para fazer com que os outros terminais conduzam. Como a gente sabe, quem controla o fluxo de corrente entre os dois terminais é a corrente da base. Se não tem corrente da base, não tem corrente circulando aqui em todo o transistor. Então esse V0 aqui, que é essa tensãozinha aqui, esse V0 é a mesma tensão do VC, né, da tensão do coletor, que é a mesma tensão que VCE, uma vez aqui que o emissor está no terra. Então, para saber, né, qual é essa tensão V0, basta eu sair aqui do VCC, considerar a queda de tensão aqui nesse resistor, pronto, eu chego no valor de V0. Só que como eu já sei que não tem corrente circulando, eu não vou ter essa queda de tensão ali no RC, naquela carga ali que está no coletor. Então, resultado, V0 é igual a VCC, que é esse primeiro resultado que a gente tinha achado. Na saturação, o que acontece? O transistor ele funciona como se fosse uma chave fechada. Então, se eu colocar uma corrente suficiente B aqui, que permita a condução aqui, eu tenho uma corrente circulando entre o coletor e emissor de maneira com fluxo intenso. Isso significa que, idealmente, essa conexão aqui, coletor-emissor, é como se fosse um curto-circuito, tá? Como se esses dois terminais estivessem conectados. Então, essa tensão V0 seria igual à tensão VCE. Se isso aqui estiver conectado, esse V0 é exatamente a tensão VCE. Que, nesse caso aqui, como né, VE é igual a zero, que está no terra aqui, então V0 é igual ao VCE, a tensão entre o coletor e emissor, que é igual a zero. Então, se V0 é igual a zero, a corrente aqui no coletor vai valer o quê? Eu faria o cálculo de que forma? A diferença de potencial, né, VCC menos V0, V igual a RI, né? VCC menos V0 é igual a RC vezes IC, para achar qual é o valor de IC. Mas como V0 já é zero, eu aplico V igual a RI direto. Então, a corrente vai ser igual a VCC sobre RC, a corrente do coletor. IC é igual a VCC sobre RC, aplicando assim direto a lei de Ohm. O que nós temos aqui na região ativa? A gente tem algumas expressões que são obedecidas quando o transistor está operando na região ativa. Por exemplo, aqui C igual a beta e B, sendo que esse beta a gente viu que é o ganho de corrente emissor comum, então é a relação entre IC sobre IB. Então você coloca uma corrente B aqui, e ela vai receber um ganho, né? Vai ter um ganho, e então essa corrente C vai ser esse IB vezes beta. Então C é maior do que IB, um fator multiplicativo. O outro parâmetro é o parâmetro alfa, que faz a relação entre IC e IE, onde esse alfa é o ganho de corrente em base comum. E como a gente sabe que a corrente de emissor é igual à corrente do coletor mais a corrente de base, a gente consegue achar essa relação aqui também, entre IE e IB. Então, essa relação entre a corrente de coletor e a corrente de base é dada pelo parâmetro beta, e a relação entre a corrente de emissor e a corrente de base é dada por beta mais 1. Então, se você multiplica IB, a corrente de base, por beta, você acha o coletor, e se você multiplica a corrente de base por beta mais 1, você acha a corrente de emissor, nessa configuração aí ativa. Então, o modelo para representar o transistor, a gente pode utilizar, por exemplo, esse aqui, que mostra que entre a base e emissor, eu tenho uma junção PN, representada aqui pelo nosso diodo. E entre coletor e emissor, eu tenho uma fonte de corrente, em que a corrente IC é exatamente alfa e E, que foi o que a gente viu aqui um pouquinho antes, né? IC igual a alfa e E. Outra forma de representar um modelo que é chamado de modelo tipo T, nós utilizamos esse mesmo conceito, né? Mostrando que entre a junção base e emissor, eu tenho uma junção PN, e entre coletor e emissor, eu tenho uma fonte de corrente. Então, duas formas de representar isso aí. Aí, esse diodo aqui, eu mostro que essa tensão, né, desculpa, a tensão entre base e emissor, a gente pode considerar aproximadamente 0,7, porque é a tensão do diodo de silício, né? Aí tem a característica de que essa corrente de coletor, ela não é dependente
da tensão VCE, a tensão coletor-emissor. Ele não depende dessa tensão VCE. Ele vai depender do quê? Vai depender de VBE, de tal modo que eu tenho uma curva característica que representa a corrente de coletor pela corrente VBE, pela tensão VBE. Essa curva característica é dada por uma exponencial e a gente já conhecia, na verdade, lá de diodo, quando a gente estudou. Agora a gente tem a relação da corrente de coletor é igual à corrente de saturação, é elevado à tensão VBE sobre a tensão VT. Lembrando que esse VT é aquela tensão térmica que a gente considerava 25 mV para a nossa temperatura, então poderemos continuar com esse valor. Até na última aula a gente fez exercício considerando esse valor, considerando eta igual a 25 mV. E com relação a essa tensão aqui, a gente vai sempre adotar, a partir de agora, toda a tensão VBE, né, a tensão de condução, vai ser sempre 0,7 volts. A gente tem uma família de curvas que relaciona a corrente de coletor e a tensão entre o coletor e emissor, a tensão VCE. Então, existe uma curva característica dessa corrente de coletor por VCE. Para cada corrente de base, cada valor de corrente de base, para cada corrente de valor de base, existe uma curva característica IC sobre VCE. Então, se eu fixo uma corrente de base, eu tenho uma curva característica correspondente àquela corrente de base. Então, aqui, para fazer essa reta, aqui existe uma reta, e aí a gente vai tentar entender que reta é essa e que ponto é esse. Quando IC é igual a zero, quanto que vale VCE? Quando IC é igual a zero, VCE vale VCC. Então, esse é o ponto de operação de corte. Para entender isso, a gente precisa voltar ali naquela outra folha da região de corte. Então, quando IC vale zero, ó, a gente estava na região de corte, IC vale zero. Então, a minha tensão é a tensão VCC. A minha tensão VCE é a minha tensão VCC. Então, daí a gente entende esse ponto aqui na curva. Aí, outro ponto importante da curva é esse ponto em que a tensão VCE vale zero, aqui no eixo. Quando ela vale zero, quanto que vale IC? Vale VCC sobre RC, que é essa pergunta aqui, vale VCC sobre RC. E aí, ela representa a operação do transistor em qual região, né? Aí a gente vê que a região de saturação, voltamos aqui com aquela outra folha, e a gente enxerga aqui, quando VC é igual a zero, a análise que já foi feita, e C é igual a VCC sobre RC, a gente colocou aquele VCC sobre RC ali, quando VCE vale zero. Beleza. Aí quando a gente liga esses dois pontos, a gente tem uma reta, que se chama reta de carga. Então, dependendo da corrente de base, a gente pode ter pontos de operações diferentes para o mesmo transistor. Esse ponto aqui, que conecta, né, que intercepta a curva característica para a corrente que você estabeleceu com essa reta de carga, é um ponto de polarização. Então, é o ponto que você está polarizando, ponto de polarização VCC, que também pode ser chamado de ponto de operação. Então, dependendo da sua corrente de base, você pode ter pontos diferentes de operação. Se eu estabelecesse essa corrente de base, o ponto de operação estaria aqui em cima. Se fosse essa corrente de base, o ponto de operação estaria mais em cima ainda. Ele também é chamado de ponto quiescente, está até escrito aqui. Ponto de polarização, de operação, ou ponto quiescente. Então, quando você intercepta a sua curva, a sua reta de carga com a sua curva característica, você acha esse ponto e você pode identificar em qual região de operação você está trabalhando. Quando você se aproxima mais dessa região aqui, você está se aproximando da região de saturação. Quando você se aproxima dessa região aqui, você está se aproximando da região de corte. Então, no meio do caminho é a região ativa.